organização e políticas de saúde. Aula 4. O movimento da reforma sanitária. Apresentação. Nesta aula, será feito um estudo sobre o movimento da reforma sanitária, que foi marcado por uma luta de trabalhadores, intelectuais e partidos políticos em busca de uma mudança legal que regulamentasse a proteção à saúde da população, tendo como grande marco histórico desse movimento a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Serão abordadas as mudanças ocorridas nos anos 80 com a Política de Ações Integradas de Saúde, AIS, e a criação do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde, SUDES. Também serão estudadas as conferências nacionais e internacionais de saúde. Objetivos: descrever o movimento da reforma sanitária brasileira. Perceber que a 8ª Conferência Nacional de Saúde foi um grande marco histórico do movimento da reforma sanitária brasileira. Discriminar os elementos básicos da Política de Ações Integradas de Saúde, AIS. Identificar a importância das conferências nacionais e internacionais de saúde. Identificar as mudanças ocorridas no setor da saúde após a criação do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde, SUDES. Atividade. Você já ouviu falar da reforma sanitária brasileira? Faça um teste rápido para ver se é capaz de identificar as propostas da reforma sanitária brasileira. Lembre-se de tudo o que foi estudado até agora e de toda a luta pela mudança na assistência à saúde no país. No exercício abaixo, você vai encontrar itens que respondem a uma série de características sobre o movimento da reforma sanitária brasileira, assunto que será abordado no início desta aula. Outras não dizem respeito ao movimento da reforma sanitária. Marque V para as frases relacionadas à reforma sanitária, ou F para as frases que não estão relacionadas à reforma sanitária. V. F. A reforma sanitária brasileira nasceu no período da ditadura em busca do direito à saúde a todos os cidadãos. V. F. B. Foi um movimento popular que propôs a não exclusão ou discriminação de qualquer cidadão à assistência pública de saúde. V. F. C. Propôs também o controle do governo nas ações de saúde, visando assegurar as ideias do movimento da reforma sanitária brasileira. V. F. D. A reforma sanitária brasileira estruturou-se no movimento sindical, dentro das universidades, em experiências regionais de organização de serviços de saúde. Eventos que resultaram na reforma sanitária e na criação do SUS. 1. SIMPAS e APAS. 2. Movimento Popular. 3. Falência do INPS e APAS. 4. Início do projeto AIS. 5. 1986, 8ª Conferência Nacional de Saúde. 6. 1987, criação do SUDES. 7. 1988, criação do SUS. Veja mais sobre esses eventos. SIMPAS e APAS. Com a criação do Sistema Nacional de Assistência Social, SIMPAS, este passou a reunir
Todos os órgãos de assistência médica no Instituto Nacional Assistência Médica Previdência Social, INAMPS. Todos os órgãos de aposentadoria e pensões no Instituto Nacional de Previdência Social, INPS. A administração dos recursos financeiros passou a ser controlada pelo Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social, IAPAS. Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre o que hoje a gente chama de INSS e de outras instituições relacionadas ao INSS em si. Hoje não mais, né? Mas que antes era responsabilidade do que a gente chamava de INPS, o Instituto Nacional da Previdência Social, né? O INPS. Então, o INPS, ele era responsável por serviços médicos e de saúde, que foram então passados para uma outra autarquia, que surgiu em 1977, que é o chamado INAMPS, que é o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, né? Porque antes tudo ficava para o INPS, a gente não tinha um instituto em si para entender o que era da saúde e o que era da Previdência em si, o que era do seguro, né, da Previdência Social em si. Era algo que não era bem estruturado, né, e o INAMPS passou então a cuidar das questões de saúde de forma específica. Dentro do INAMPS, né, junto com o INAMPS, a gente tem a criação do Serviço Nacional de Previdência e Assistência Social, que é o SINPAS, tá? Então, o INAMPS, ele foi criado em 1977, retirando ou dividindo aí o trabalho, os serviços, o que era oferecido com o INPS. Então, o INPS passou a cuidar da Previdência Social em si e o INAMPS das questões médicas, da assistência médica dentro da Previdência Social, né? Então, teria ali esse instituto para cuidar dessas questões específicas. Ele foi, então, criado na década de 70, no fim, em 1977, e ele foi desativado aí em 1993, tá? Ele foi uma autarquia, o INAMPS, então, é uma autarquia que tinha a responsabilidade aí de cuidar dos serviços médicos relacionados dentro da Previdência Social. Lembrando que essas décadas, né, a gente pode dizer que desde a década de 50, com a criação do Ministério da Saúde, houve uma grande evolução relacionada à saúde no nosso país, né? É lógico que a gente tem várias críticas ao que de fato é colocado em prática, as falhas, enfim, é tudo ainda que precisa melhorar. Mas quando a gente olha para a história e entende, né, o que é hoje, como chegamos até aqui, o que é o Sistema Único de Saúde, nós verificamos aí vários marcos importantes ao longo da segunda metade do século XX. Então, a gente tem a criação do Ministério da Saúde na década de 50, né, um marco histórico, porque quando a gente fala de história da saúde, nós falamos também da história política, social e econômica do país de modo geral, né? Então, depois, lá na década de 60, a gente tem a instauração da ditadura, a partir de 64, de 64 a 85, né, especificamente 84, e por conta ali de uma consequência da Segunda Guerra Mundial, né? Então, com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, surge um novo contexto, que era o contexto da Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética brigando aí por uma corrida armamentista, né, tecnológica e armamentista de modo geral, e o mundo em si separado em regimes comunistas e regimes capitalistas, né, os Estados Unidos surgindo como uma grande potência capitalista ali. E isso aconteceu em países da América do Sul, vários países acabaram sofrendo golpes militares em relação para instaurar a ditadura, com medo, com receio ali que o governo acabasse, né, ou que determinados representantes acabassem instaurando ali um governo comunista, socialista nos países em si.
Então, nessa segunda metade do século XX, a gente tem esse contexto, né? Então, é o golpe militar e a ditadura instaurada ali, e como a saúde sofreu com isso. Então, a gente tem a criação do Ministério da Saúde na década de 50, e a instauração da ditadura. A gente tem um marco importante, um agravo em relação à desigualdade social na década de 60, de doenças ali causadas em países em desenvolvimento por conta da falta de saneamento básico, falta de informação, falta de infraestrutura, de cuidado, de prevenção em relação à saúde, o que culminou, né, numa discussão dos próprios profissionais da saúde, né, e da própria população ali nas décadas posteriores e que culminaram lá na década de 80 com a criação do Sistema Único de Saúde, que foi então pensado na Conferência Nacional da Saúde e que previsto na Constituição de 88 e colocado em prática na década de 90. Então, era isso que eu tinha para falar nesse vídeo. Para ler um pouco mais sobre o INAMPS, sobre o SIMPAS e INPS, você também pode acessar o site do Ministério da Saúde e alguns artigos ali que nós temos disponíveis. Bons estudos, pessoal, é isso. Movimento Popular. O movimento da reforma sanitária brasileira é marcado por uma luta de trabalhadores, intelectuais e partidos políticos em busca de uma mudança legal que regulamentasse a proteção à saúde da população. Este movimento popular lutou em busca de um sistema de saúde que atendesse às necessidades da população, visto que neste momento histórico, as ações de promoção e prevenção não estavam ocorrendo em sua totalidade, e tendo como consequência a volta de inúmeras doenças que estiveram controladas, os investimentos na área eram pequenos e a falta de saneamento favorecia o adoecimento da população. A população lutou por mudanças na saúde brasileira. Fonte: Shutterstock. Como estava ocorrendo a assistência em saúde então? As indústrias de equipamentos e medicamentos cresceram muito no país e a medicina de grupo também. Os especialistas defendem a ideia que o hospital era o local de maior segurança e confiabilidade para os tratamentos de saúde, pois incorporaram em suas atividades o uso de equipamentos sofisticados e de alto custo. Aparelho de tomografia. Fonte: Shutterstock. O modelo de assistência em saúde é influenciado por estas práticas e pelo setor privado. As ações adotadas eram individuais. Assim, o sistema de saúde era objeto com interação, excludente. O acesso às ações e aos serviços de saúde só eram garantidos às pessoas ligadas formalmente ao trabalho 1. As pessoas que não trabalhavam formalmente não estavam cobertas pelas políticas de saúde e não tinham seus direitos reconhecidos. Socialmente desigual. Somente eram garantidos os direitos dos trabalhadores formais, e o restante da população não tinha acesso, mantendo as desigualdades de direito. De escassos recursos. Os recursos financeiros eram insuficientes. A reforma sanitária foi uma luta pelo direito à saúde a toda a população brasileira, independente de contribuição, que a população tivesse acesso às ações preventivas ou curativas, que ocorresse a descentralização da gestão administrativa e financeira, e o controle social das ações de saúde. Falência do INPS e APAS. Cresce no país a insatisfação e a ditadura começa a declinar. O processo de redemocratização e a campanha pelas diretas já estão ocorrendo por todo o país. É anunciada a falência do IAPAS, o Instituto não dispõe mais de verbas para financiar o INPS e INAMPS. Falência. Fonte: Shutterstock. Saiba mais. Início do projeto AIS. Em 1982, acontecem as eleições diretas para governadores e vários participantes do movimento sanitário ocuparam cargos políticos em secretarias estaduais de saúde e puderam iniciar os projetos que contemplassem os princípios da reforma sanitária. O projeto Ações Integradas de Saúde, AIS,
visaram a integração das ações curativos preventivas e educativas, dando início formal à participação popular, e fortaleceu a ideia da municipalização. Acontecia ao mesmo tempo o descredenciamento de vários hospitais que, após terem se capitalizado, deixaram de atender aos pacientes que contribuíam para a Previdência. 1986, Oitava Conferência Nacional de Saúde. O movimento da reforma sanitária teve como grande marco histórico a Oitava Conferência Nacional de Saúde, 1986. Foram discutidos os temas: reformulação do Sistema Nacional de Saúde, saúde como direito, financiamento setorial. Por ter sido uma construção altamente participativa, democrática e representativa, permitiu um alto grau de consenso. A saúde é um direito. Fonte: Shutterstock. Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar sobre a Conferência Nacional de Saúde, que foi um evento muito importante para a criação do Sistema Único de Saúde. É muito difícil, né, a gente falar do SUS sem falar dessa conferência, da importância dela. Então foi um evento que foi um marco, né, para a história das políticas públicas de saúde do nosso país. Então, primeiro, é importante a gente pensar, mas o que é uma conferência? Né? O que acontece numa conferência? A conferência ela é um evento em que reúne vários especialistas, várias pessoas interessadas em debater assuntos ali para achar soluções, para colocar prioridades, para pensar, né, em caminhos ali a respeito de temáticas importantes. Ela acontece de forma periódica, então a cada 2 anos, por exemplo. Então, a Conferência Nacional de Saúde, que aconteceu em 1986, não foi a primeira conferência, foi a 8ª conferência. Então, fazia ali, por 8 vezes, profissionais se reunindo para discutir a saúde, a estrutura, os casos, tratamento, várias questões, ou seja, de um modo geral, tudo relacionado à saúde no Brasil, tá? Então, ela aconteceu em 1986 e foi colocado em pauta nessa conferência o que já tinha acontecido, tudo aquilo que estava acontecendo nas décadas anteriores. A reforma sanitária contribuiu muito para tudo que aconteceu também na Conferência Nacional de Saúde, que foi o quê? A discussão a respeito da importância do governo se responsabilizar pela saúde do Brasil e da organização de um sistema de saúde, né? Porque até então os papéis ali estavam bastante desorganizados. A gente tinha acabado de acabar com a política da ditadura ali em 1984 e recomeçar de fato, né, a democracia. Então imagina, é todo um processo. A gente fala de um ano para o outro, mas para que de fato seja instaurada a democracia, né, que a máquina volte a funcionar dessa forma, demora ali, é um processo, demora um tempo, né? Então, em 1986, né, 2 anos depois, logo depois, foi em outubro de 1986, essa conferência aconteceu e aí a partir dali estavam sendo discutidos a criação de um sistema de saúde que fosse para todo mundo, né, que fosse dever do Estado e que fosse descentralizado, ou seja, cada esfera de governo, seja federal, estadual e municipal, teria ali uma autoridade, teria o poder, né, de tomar decisões. Poderia, então, ter uma descentralização dessas decisões para ajudar a fazer o quê? A colocar ações em prática para cuidar, né, da saúde de uma forma geral da população. Então, seria desde da estruturação de um sistema de saúde, dos tipos de sistema de saúde e de que forma isso seria oferecido, tá? Então, a partir daí foi pensado, primeiro o SUS se chamou SUDES, né? Sistema Único Descentralizado de Saúde. A conferência acabou com esse nome, com essa terminologia, SUDES.
E a partir daí foi pensado, então, em simplesmente o Sistema Único de Saúde, que foi colocado ali, previsto na Constituição de 1988, que seria um sistema de saúde baseado em quê? A saúde, ela é um dever do Estado, ela é direito de todos e ela é um dever do Estado. E, portanto, esse sistema seria organizado com base nas complexidades de cada tipo de atendimento, e hoje a gente pode falar, né, em níveis primário, secundário e terciário da saúde, que vão lidar com diferentes, desde o básico até situações mais complexas de saúde, como ofertar isso para a população de modo geral. Lembrando que, dentro dos princípios do Sistema Único de Saúde, a saúde é para todo mundo, a saúde é para tratar todos iguais ali nesse sistema de saúde e ver o indivíduo como um ser integral, né? Ver em sua integralidade, pensando que cada população em uma certa comunidade tem as suas necessidades. A partir daí também a gente consegue visualizar importantes conceitos como saúde pública e saúde coletiva, a diferença entre esses dois conceitos. Né? A saúde pública seria ali os serviços de prevenção, tratamento, diagnóstico, né, de doenças ofertados pelo governo em si, né, que são de responsabilidade do governo, e a saúde coletiva, a visão dessas pessoas em tratamento ou em prevenção, né, a visão de determinada comunidade nas suas peculiaridades. Então, uma população que vive sem infraestrutura, né, de saneamento básico, por exemplo, que não tem coleta de lixo todo dia, ou que não tem coleta de lixo periódica, por exemplo, tem esgoto a céu aberto, vai ter necessidades diferentes de uma população, né, de um determinado bairro, comunidade, que está no centro da cidade, ou que está num bairro que tem uma estrutura, uma infraestrutura melhor. Então, a renda das pessoas, a classe social, tudo isso vai interferir nesse acesso e, portanto, a saúde coletiva é buscar olhar para essas pessoas, né, para essas desigualdades, a fim de melhorar as necessidades de cada uma delas. Então, a pessoa que precisa, né, que não teria acesso a determinadas informações, ela precisa de um serviço bem estruturado para chegar até ela. Então, trabalhar a saúde junto com a assistência social para atender a população como um todo. Bom, pessoal, era isso. Bons estudos, até mais. Saiba mais. Para você, o que significa a saúde como direito? A saúde como direito, em seu sentido mais abrangente, é a resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse de terra, e acesso a serviços de saúde. É assim, antes de tudo, o resultado das formas de organização social da produção, as quais podem gerar desigualdades nos níveis de vida. A saúde não é um conceito abstrato. Define-se no contexto histórico de determinada sociedade e num dado momento de seu desenvolvimento, devendo ser conquistada pela população em suas lutas cotidianas. Trecho retirado da 8ª Conferência Nacional de Saúde, Relatório Final, 1986. Acesse agora o relatório final da 8ª Conferência Nacional de Saúde para leitura dos outros temas que foram discutidos. 1987 – Criação do SUDES. Com a criação do SUDES, Sistema Único Descentralizado de Saúde, em 1987, através de um convênio entre o INAMPS e os governos estaduais, retomam-se várias propostas para a saúde como a integração, hierarquização, regionalização e busca maior de deficiência e eficácia ao sistema de saúde. Leitura. E você, sabe o que significa cada uma dessas palavras? Vamos conhecê-las acessando o SUS de A a Z, garantindo saúde nos municípios. O interessante deste manual é que você poderá acessá-lo sempre que tiver alguma dúvida sobre os termos que estaremos abordando ao longo da disciplina. O que você entende por hierarquização? Qual a sua importância para o setor de saúde? 01.
Quando se pensa em hierarquização, devemos entender que os serviços de saúde devem ser organizados em níveis de complexidade crescente, em uma área geográfica delimitada e com definição da população a ser entendida. 02. O acesso deve ser através dos serviços de nível primário de atenção. 03. Quando a rede de serviços está organizada de maneira hierarquizada, permite um conhecimento mais profundo dos problemas de saúde da população e favorece as ações de vigilância epidemiológica, sanitária e das ações de atenção ambulatorial e hospitalar em todos os níveis de complexidade. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Marília e nesse vídeo nós vamos falar sobre a atenção, os tipos de serviço ou a complexidade dos serviços de saúde que a gente pode encontrar na organização do SUS, do Sistema Único de Saúde. A gente pode dizer que os serviços de saúde no Brasil eles são organizados em 3 esferas. Nós temos a atenção primária, nós temos a atenção secundária e nós temos a atenção terciária à saúde. Mas aí, qual que é a responsabilidade de cada uma dessas esferas? Como que nós podemos dividir os serviços e entender como se estruturou esse sistema único? Então, nós podemos entender que a porta de entrada do SUS são as unidades básicas de saúde, ou as UBSs, As UBSs, elas são responsáveis pela atenção primária à saúde. Na atenção primária, nós temos os casos de menor complexidade, geralmente curativos, as vacinas, a educação para a saúde. Dentro da atenção primária, não apenas, os profissionais não ficam apenas na UBS, apenas na unidade. Eles saem para visitar a população, saem ali para acompanhar a população de uma forma geral. E ainda fazem campanhas, fazem campanhas dentro de escolas, por exemplo, dentro de instituições, dentro de empresas, para sempre trabalhar com a prevenção, com a promoção e prevenção de casos, de doenças ali e propagar hábitos saudáveis de saúde de um modo geral. Então, dentro de uma unidade básica, nós podemos encontrar ali alguns movimentos, grupos, movimentos, campanhas de antitabagismo, ou seja, para as pessoas que querem parar de fumar e ainda sensibilizar as pessoas sobre a importância de não fumar, o quanto que o cigarro faz mal à saúde e isso acaba repercutindo na saúde de uma forma geral, tá? Fala também ali, nós temos ali campanhas a respeito de alimentação saudável, do peso adequado, então a importância de entender o que é obesidade e do que a obesidade pode trazer como consequência, como a diabetes, a pressão alta, infarto, entre outras questões relacionadas à saúde, tá? E a importância de ter hábitos saudáveis como os exercícios físicos. Então, a importância de se exercitar em si. Então, essa atenção primária tem um intuito de prevenir as doenças, Então, tem o intuito de prevenção à saúde, tá? Em seguida, nós temos ali a atenção secundária à saúde. Aí nós temos serviços de média complexidade, tá? Nós podemos dizer que as UPAs, as unidades de pronto atendimento, são unidades de uma atenção secundária à saúde. Então, para lá já vão casos mais urgentes, casos que precisam de atendimento médico com maior rapidez, casos mais complexos em que na unidade básica, na atenção primária, não foi possível resolver, digamos assim. Então, a UPA, a unidade de pronto atendimento, e até mesmo os serviços móveis de atendimento de urgência e emergência, como o SAMU, fazem parte ali da média complexidade, já partindo para a alta complexidade, tá? Dependendo dos casos que vão ser atendidos. Então, seria um primeiro atendimento, essa atenção secundária à saúde, para esses casos mais complexos. Então, tem tratamentos que na atenção básica a gente não vai ter,
Tá? Então, a disponibilização de determinados medicamentos, de determinados tratamentos de doenças. Então, está mais relacionado ao diagnóstico e tratamento em si, tá? Ao invés da atenção primária, que seria a prevenção. E nós temos a atenção terciária, que seria de alta complexidade. Está relacionada aos hospitais, aos grandes complexos de saúde, que vão ofertar tratamento para doenças complexas, por exemplo, o câncer, tá? É um tipo de tratamento complexo que pode ser, a gente vê tratamentos ofertados aí por hospitais públicos, entre outras doenças. Então, na alta complexidade, né, a gente tem a porta de entrada do SUS, a unidade básica, que seria a atenção primária, e com a complexidade da doença em si, ou do que é necessário para promover, tratar aquela pessoa, nós vamos galgando ali ao longo dessas esferas de complexidade de serviços da saúde em si. E o serviço, a área terciária seria a última, de maior complexidade em si. Então, são tratamentos que precisam de tecnologia, de medicamentos mais difíceis de serem encontrados, ou de medicamentos de alto custo, né, que as pessoas precisam para tratar determinadas doenças. Então, nós temos a saúde dividida, né, e organizada dessa forma. Com o intuito sempre de fazer o quê? Prevenir, diagnosticar e tratar, né, de forma que a saúde de todas as pessoas seja sempre promovida, seja o principal, né, o assunto principal dentro desse sistema único. É isso, pessoal, bons estudos! Se o acesso aos serviços de saúde devem ocorrer através dos serviços de nível primário de atenção, porque ainda na atualidade muitas pessoas procuram primeiramente os hospitais. O SUDES foi criado em um momento de transição entre a ditadura e a democracia. Muitos entraves ocorreram, e a tensão entre Estado e sociedade civil repercutiu sobre a saúde. Por isso, pouco se avançou na descentralização e na construção da democracia. 1988, criação do SUS. Em 1988, a nova Constituição brasileira aprovou os mais importantes princípios da reforma sanitária e finalmente criou o Sistema Único de Saúde, SUS. Equipe de profissionais de saúde. Fonte: Shutterstock. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Marília e hoje nós vamos falar um pouco sobre a história do SUS, a criação do SUS. Então, antes, né, de a gente chamar de Sistema Único de Saúde, ele tinha um outro nome, ele tinha o nome de SUDES, que seria o Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde. Esse nome, ele surgiu a partir da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que aconteceu em 1986. E a partir daí, o SUDES teve algumas reformas, alguns pontos foram repensados, e então ele foi previsto na Constituição de 1988. Então, o Sistema Único de Saúde passou a ter esse nome a partir daí. E ele passou a vigorar em 1990, com a aprovação da Lei Orgânica de Saúde. Hoje, nós podemos dizer que o SUS é um dos maiores sistemas de saúde públicos do mundo, e ele tem a importância ali para a população, porque por conta de todo o serviço que é ofertado e ainda as diretrizes do SUS, né, os princípios, as diretrizes, a forma como ele foi pensado é de fato muito importante, é fantástica, né? Seria para atendimento de toda a população, independentemente de classe social e de renda, o acesso a todos, né, dependendo de cada uma das necessidades dessas pessoas. Então, a pessoa vista dentro do seu contexto, né? Todas as pessoas tendo acesso de forma igualitária e vistas dentro de um contexto, vistas como um ser integral e na sua saúde, né, de modo global. Então, não apenas ali serviços multiprofissionais e interdisciplinares, que seriam
vários profissionais de saúde, cada um na sua especialidade, tratando da mesma pessoa, vendo a saúde de uma forma integral, né? Tratando, então, cada um na especialidade de forma integrada, ou seja, discutindo um caso em conjunto e achando soluções para a promoção de saúde de cada uma das pessoas tratadas por esse sistema único, né? É claro que nós temos aí várias críticas, né, e várias falhas relacionadas à implantação desse sistema, mas a forma como e o que já se melhorou a respeito desde a sua implantação, né, o que foi implantado, o que já se avançou, né, também a gente tem que olhar também para esses avanços. Então, hoje, o Sistema Único de Saúde é visto como um dos maiores sistemas únicos de saúde público do mundo e oferta aí, serviços desde atenção básica, de serviços de baixa complexidade, até serviços de extrema, de alta complexidade, tá? De média e de alta complexidade em si, ok? Nós estamos falando, né, do Sistema Único de Saúde, que, pensem, ele é o fruto ali do que aconteceu historicamente na política, na economia, nas décadas anteriores. Então, a gente pode pensar, né, no século XX, como o que aconteceu em cada uma das décadas contribuiu de alguma forma para que o SUS fosse pensado e de fato colocado em prática. E ainda a gente pode chamar a atenção para um outro sistema único, que é mais recente, bem mais recente eu diria, que é o Sistema Único da Assistência Social, que veio agregar ao SUS, né? Claro, cuidando de uma outra esfera, de outros assuntos em si, com o intuito de trabalhar com a pobreza, né, com a fome do país, no Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome, que foi criado em 2004, e o Sistema Único de Assistência Social foi pensado e foi colocado ali, ele foi integrado, né, a partir de 2005. E com base no SUAS, né, nós temos o SUS, Sistema Único de Saúde, e o SUAS, Sistema Único da Assistência Social. Vários serviços foram criados também para as comunidades com o intuito de trabalhar a parte da assistência social para a população. Ou seja, a saúde, o Sistema Único de Saúde trabalhando a sua esfera principal, né, que seria a prevenção, ao tratamento, diagnóstico de doenças, né, trabalhando a saúde em si, e assistência social a questões relacionadas à comunidade, como, por exemplo, ao acesso, né, à infraestrutura, alimentação, à moradia, entre outras questões, né, a renda mínima para sobreviver. Então, o Sistema Único, a partir do SUAS, do Sistema Único da Assistência Social, nós temos a criação de serviços também, desde atenção básica até unidades de média e de alta complexidade. Então, nós temos o CRAS, né, os principais serviços que nós podemos citar, o CRAS e o CREAS. Né? O CRAS seria o Centro de Referência da Assistência Social, a atenção básica da assistência social, onde a gente tem lá o Bolsa Família, o registro do cadastro único. Nós temos grupos de discussão para trabalhar várias questões relacionadas à assistência social em si. Então, por exemplo, como gerar renda, busca de emprego, tem palestras também relacionadas à saúde, mas o intuito é como fazer um currículo, né? Tem outros grupos ali, inclusive para os adolescentes, com o intuito de trabalhar as questões da assistência em si. E nós temos o CREAS, né, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, que são os casos de média e de alta complexidade, ou seja, em que os direitos das pessoas atendidas já foram infringidos. Essas pessoas já sofreram algum tipo de violência, como, por exemplo, existem atendimentos a crianças, adolescentes, a idosos, a população, né, de vulnerabilidade social envolvidas ali, ou que estão em algum tipo de vulnerabilidade social e são atendidas, os adolescentes em conflito com a lei também, entre outros, são atendidas ali pelo CREAS, com o objetivo de trabalhar essas outras questões que são de extrema importância. Embora cada um, o SUS e o SUAS, cada um tenha a sua área, né, de atuação em si, eles estão integrados, porque nós estamos falando de pessoas de uma forma geral, né, de pessoas e, portanto, vistas em sua integralidade. É isso, pessoal. Bons estudos e até mais. Leitura.
Leia os artigos 196 a 200 da Constituição Federal de 1988. Será que os problemas de saúde estão resolvidos com a criação do SUS? As conferências de saúde são importantes para a continuação das discussões dos problemas de saúde e ajudam nas soluções destes problemas? Próximos passos. Lei Orgânica do SUS, 8.088.14290. Normas Operacionais Básicas, NOB. Normas Operacionais da Atenção à Saúde, NOAS.